rejeição por unanimidade das preliminares que estão aqui elencadas: impedimento, suspeição, nulidade de prova ilícita, nulidade de promissão de provas, nulidade de processamento de defesa, violação da garantia constitucional do contraditório, document dumping, ausência de prazo em dobro, violação da cadeia de custódia, inépcia da inicial de justa causa. Por maioria, foi rejeitada a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma, vencido o ilustre ministro Luiz Fux, que a acolheu. Por unanimidade, foi acolhida a preliminar referente à desconsideração dos elementos de prova constantes da informação de polícia judiciária número 2233992/2025, como consta dos votos, em face de não ter sido encartado nos presentes autos. No mérito, por maioria, foi julgada totalmente procedente a ação penal, com a condenação nas penas já informadas dos réus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Marcelo Araújo Bormevê, Guilherme Marques Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu, parcialmente procedente, também por maioria, a ação penal em relação ao réu Carlos César Moretson Rocha, condenando neste último quanto aos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, vencido em ambos os casos, tanto da totalmente procedência quanto da parcialmente procedência da ação penal, o ilustre ministro Luiz Fux, que julgou improcedente in totum a ação penal. Passamos à dosimetria, já houve a proclamação das penas com a devida individualização, tudo nos termos do voto do eminente relator, por maioria, novamente aqui vencido o ministro Luiz Fux. Também por maioria, fixação do já proclamado danos materiais e morais coletivos no valor de R$30 milhões e as providências de praxe e estilo. Depois, após o trânsito julgado, lançar o nome dos réus no rol dos culpados, guia de execução definitiva, ofício ao TSE para fins de inelegibilidade, suspensão dos direitos políticos, ofício ao chefe do Ministério Público Militar e ao STM, como também aos comandantes das forças, sobre as aplicações das penas deste julgamento. Quanto aos réus militares, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu, nos termos do voto do relator. É declarada a perda do cargo para o réu Marcelo Araújo Bormevê e, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, tudo isso por maioria, diante das provas trazidas aos autos, proceda-se ao traslado integral para a PET 12.100, com vistas à continuidade da investigação em relação ao Valdemar Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Indago com relação a esse tópico se o ministro Fux sobre o envio ao Ministério Público, nos termos do 18, desse resultado, para fins de eventual reabertura de investigação quanto ao senhor Valdemar da Costa Neto. Eu indago se Vossa Excelência adere ou se fica vencido. Eu não apreciei esse real. Então, fica vencido, né? Por maioria. Agradeço. Terminarei pontualmente ao meio-dia, quero que isso conste nos anais da primeira turma. Em conclusão, afasto todas as preliminares todas as preliminares ao mérito e julgo procedente a apresentação penal em relação aos corréus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Reginaldo Vieira, e os condeno pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Em relação ao corréu Carlos César Moretson Rocha, julgo parcialmente procedente a ação penal e o condeno pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo por
A ausência de provas pelos crimes de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraíamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Eu cito aqui no voto, não vou repetir a Vossas Excelências, mas cito no voto o que adiantei, a representação do PL, a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que salientou só esse trecho. Eu faço questão de dizer que a total má-fé do PL em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, que inclusive com graves ameaças e violência vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Assim ficou comprovado tanto pela negativa em aditar-se à petição inicial, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. E a decisão transcreve também todos os dados técnicos que demonstram o absurdo das alegações feitas pelo PL naquele momento. Alegações subsidiadas por um documento falso preparado pelo réu Carlos César. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, além da aplicação da multa de R$ 22.991.544, além disso, determinou a instauração de investigação em relação a Carlos César Rocha e ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Então, não há aqui nenhuma dúvida de que o réu Carlos César Rocha também aderiu aos desígnios da organização criminosa para, nesse primeiro momento, fraudar um documento que ele, de forma consciente e voluntária, sabia que era falso, para fornecer subsídios ao partido do então presidente que perdeu as eleições, exatamente com esse intuito que ficou claramente declarado na própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral: atentar contra o Estado Democrático de Direito, incentivar os movimentos criminosos e antidemocráticos que estavam ocorrendo naquele momento para deslegitimar as eleições e, consequentemente, possibilitar o ataque às instituições, em especial à justiça eleitoral. Então, não há dúvida, a meu ver, senhor presidente, que o réu, ele consumou os crimes de organização criminosa e atentado ao Estado Democrático de Direito. Porém, presidente, aqui não há, nem antes desse ato específico, nem depois desse ato específico, não há nenhuma menção ao réu. Não há nenhuma participação ou troca de informações, não há nenhuma troca de mensagens
do réu com os demais membros da organização criminosa. E por que cito isso, presidente? É porque, como sabemos e já definimos, os crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado são crimes autônomos. E em cada um dos co-réus do núcleo anterior e desse núcleo, nós temos, como estamos fazendo, nós temos verificado a autoria para cada um dos delitos. A contribuição pode ser maior ou menor, a coautoria pode ser em 1, 2 ou vários atos executórios, mas atos executórios para todos os crimes. Aqui, presidente, eu não afirmo que o réu Carlos César Rocha não praticou atos executórios também em relação ao crime de golpe de Estado. Mas em relação ao crime de golpe de Estado, há dúvida razoável de que ele tem ou não ciência da continuidade. Ele claramente participou do crime e foi coautor do crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ele, de forma consciente e voluntária, dolosamente, ele elaborou um laudo falso, ele deu entrevistas incitando a população contra a justiça eleitoral. Então, aqui, claramente, ele consumou, a partir da sua participação, inclusive remunerada na organização criminosa, ele consumou o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas há a dúvida razoável se ele continuou nas suas condutas, se ele teria continuado para a consumação do delito de golpe de Estado, com as consequências da tentativa frustrada para o bem da República Federativa do Brasil de dia 8 de janeiro, com a consequência dos crimes de dano.